Então, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Nosso movimento aqui hoje, ele está baseado dentro de um dos temas que a galera foi pedindo no início do ano. No início do ano eu coloquei lá no grupo pedindo para todo mundo dizer o que estava querendo trabalhar, o que estava querendo compreender melhor, o que estava querendo vivenciar aqui nos nossos encontros. E esse foi um dos temas que o pessoal mais pediu, que é o tema do merecimento, o se sentir merecedor. E imagino que seja o merecedor das coisas boas da vida, merecedor daquilo que a gente realmente busca e do que a gente realmente quer. O que que a gente precisa posicionar sempre para a gente lembrar onde a gente está pisando? Nós estamos olhando para uma visão da consciência onde essa consciência ela é sistêmica. Uma consciência sistêmica significa que eu não vivencio a experiência da minha vida baseado somente naquilo que eu vivi, naquilo que eu penso, naquilo que eu acredito. Significa que dentro de nós opera uma camada muito grande de informações. E essas informações elas não são diretamente nossas apenas. Elas também são, e sobretudo elas são oriundas do nosso sistema familiar. Que sistema familiar é esse? Sistema familiar de origem. Isso significa nossos pais, nossos avós e nossos bisavós. No mínimo, essas três gerações, elas são refletidas em nós diretamente. Logo, aquilo que nossos pais, avós e bisavós construíram sobre a vida em termos de crenças, em termos de valores, em termos de modos de vida, padrões, isso está dentro de nós. Mesmo que eu não tenha um acesso consciente a essa informação, que eu não saiba que essa informação ela está vindo de um determinado ancestral, de um determinado antepassado, essa informação ela está presente em nós. E quando essas informações elas estão presentes em nós, nós reproduzimos padrões, modos de vida e principalmente o que para mim é o mais importante aqui nas nossas noites de quinta. Nós construímos o que nós pensamos da vida com base nessas informações sem perceber. De novo. Tem uma carga de informação, de valores, de crenças, de tudo aquilo que os nossos antepassados viveram e carregam. Tem uma carga de informações, uma grande quantidade delas. E essas informações, elas são utilizadas inconscientemente por nós, reproduzindo diretamente o que a gente recebeu e isso, ok, é bem importante, mas isso não é o foco central do que a gente está trabalhando junto aqui nos nossos encontros das quintas-feiras. Os nossos encontros do autoconhecimento sistêmico é para saber como nós são para saber como nós funcionamos. E nós funcionamos não apenas repetindo esses padrões, nós funcionamos construindo a nossa visão de mundo com base nesses padrões. Merecimento está conectado com muitas coisas. E o merecimento ele tem uma vinculação com a perspectiva do que nós manifestamos nas nossas vidas. Nós só manifestamos nas nossas vidas aquilo que nós sentimos que merecemos. Nós não vamos manifestar nas nossas vidas o que nós não sentimos que nós merecemos. Portanto, tudo aquilo que nós queremos e nós não conseguimos manifestar na nossa vida é porque nós não realmente sentimos que merecemos. Deixa eu cumprimentar a Sandra, a Paula, a Samantha, boa noite, bem-vindas. Foram entrando à medida que eu fui aqui falando, eu não tinha visto elas. Então, minha gente, isso significa dizer que tudo aquilo que nós queremos, mas nós não conseguimos tornar concreto, manifestar significa tornar concreto na nossa vida, é porque em uma determinada instância nós não sentimos que nós merecemos. E vejam, eu estou utilizando na construção dessa frase o termo sentir.
Nós não sentimos que nós merecemos. E por que que eu estou usando o termo sentir? Porque é o sentir que move o mundo emocional, é o sentir que move a maior parte da nossa consciência, é o sentir que realmente está conectado com as camadas mais profundas de nós. As camadas mais superficiais, elas estão na esfera do pensamento, na esfera da racionalidade, na esfera do pensar. As camadas mais profundas do nosso ser, elas estão nas esferas do sentir. E nós já viemos construindo isso, mas é importante eu ressaltar, não é o sentir das emoções, o sentir reativo, o sentir que fica variando a cada momento do dia. Não é esse sentir a que eu me refiro, mas o sentir que provém de um universo de percepção e o sentir que provém do que faz sentido para mim. E esse faz sentido é uma forma de traduzir aquilo que eu acredito, aquilo que eu conecto e aquilo que eu percebo como realmente importante, possível para viver. Nós só manifestamos o que é, dentro do nosso sistema de crenças, possível de ser vivido. Portanto, tudo aquilo que nós queremos e nós não manifestamos na nossa vida, nós não estamos vivendo hoje, é porque em uma determinada instância nós não percebemos que merecemos. E vocês já viram, sem perceber o merecimento, que eu sou digno, eu não consigo manifestar. E, portanto, eu não consigo vivenciar a realidade que eu quero viver. Eu só consigo vivenciar a realidade que eu sinto que eu mereça. Merecer, portanto, tem a ver com permissão. Merecer tem a ver com me sentir digno, me sentir de fato condizente com aquele estado de consciência. Merecimento nesse aspecto, ele vai estar muito perto do conceito da disponibilidade. Estar disponível para viver algo. Mas muitas vezes eu sinto que eu mereço e eu não estou disponível. A disponibilidade ela vem depois. Agora, o merecimento, ele é o primeiro grande passo para qualquer coisa poder chegar a nós. Primeiro eu mereço e então começa a chegar. E aí eu vou perceber se eu estou disponível de fato ou não. Precisa chegar para mim, para então eu perceber. Nós vamos conduzir, boa noite para quem está chegando aí, para quem está entrando. Nós vamos conduzir esse nosso encontro como a gente vem fazendo. Se tem alguém que não entra mais um tempo, que está entrando pela primeira vez, eu já esclareço aqui. Vocês podem parar, vocês podem me perguntar, vocês não precisam esperar eu abrir para perguntas. A gente vai construindo esse encontro junto. Só que o nosso modelo aqui, desses questionamentos, etc., é dentro do chat. Então vocês vão digitar aqui do ladinho a consideração de vocês, a dúvida, o questionamento, aquilo que vocês querem contribuir. Vocês vão digitar aqui e eu vou, à medida que eu vou falando, um olho meu vai correndo aqui para o lado e eu vou acompanhando a construção de vocês para ir trazendo essa estrutura do merecimento. Já ia falar do pertencimento, porque sim, o requisito inicial para que eu mereça qualquer coisa é eu merecer existir. E eu sentir que eu tenho autorização para existir significa que eu tenho autorização para pertencer a algo que é maior do que eu, vem antes de mim e está posto quando eu chego na existência e na vida. E é esse movimento do pertencimento que nos traz a primeira camada do merecimento. Então, a primeira camada do merecimento é: eu preciso merecer o meu lugar no meu sistema.
Sentir que pertencer é um direito meu. Logo, se pertencer é um direito meu, então eu mereço amor. E aqui nós entramos já dentro de um aspecto essencial para todo o processo de construção de uma ciência sistêmica. Amor para nós, vocês já sabem, a maioria, pelo menos que está aqui, já sabe, é a substância da vida. Tudo pode vir a mim se eu tiver amor. E não o primeiro amor, e eu já vou dizer aqui de cara, o amor mais importante para o merecimento é o amor da mãe. O amor da mãe constrói a camada mais substancial do merecimento. Se eu tenho o amor da minha mãe e eu percebo esse amor em mim, então eu já concluo, o meu inconsciente ele assimila que ele merece a vida que ele tem. Merecer a vida abre todos os caminhos para que eu possa merecer viver tudo aquilo que eu desejar ao longo do processo. Se eu não pertenço, vejam, se eu não pertenço, me é negado o direito de pertencer. Por consequência, me é negado o merecimento à própria vida, quiçá a todas as outras coisas que a gente quer. Logo, o merecimento, ele decorre primeiro do pertencimento, o qual decorre primeiro do amor da mãe. Deixa eu ver os questionamentos aqui. A Paula. E a lealdade invisível, ela afeta o merecimento? Afeta, Paula. Afeta sim. Deixa eu estruturar aqui dentro do pertencimento para o pessoal compreender. Pertencer significa pertencer a algo maior. Algo maior significa a nossa família de origem. E o vínculo do pertencimento, ele é um fato. Se eu nasci naquela família, eu pertenço. E se é um fato, eu não preciso fazer nada para pertencer, simplesmente existir. O que decorre depois disso é uma construção onde o mensal, o ego, a separação, o fragmento, como se quiserem chamar, tudo isso já se infiltrou dentro de um processo de construção dessa consciência. Mas na essência, o pertencimento é um fato. Se eu nasci nesta família, eu pertenço a ela. E se eu pertenço a esta família, eu mereço a vida que eu tenho, a vida que me deram. E se eu mereço a vida que me deram, abertas as portas para todas as outras instâncias de merecimento. Só que, como a Paula bem questionou, as lealdades invisíveis, elas afetam esse merecimento? Essas lealdades, gente, elas são decorrência da lei do pertencimento. A lei do pertencimento, ela gera uma consciência coletiva que se chama boa consciência. Boa consciência, nós já falamos algumas vezes aqui sobre isso. Ela é o conjunto de regras, valores, informações, crenças, tudo aquilo que a família de origem construiu até o momento em que eu chego nessa família. E, portanto, a minha boa consciência, ela tem um conjunto de informações que me faz inconscientemente, a mim, a todo mundo que está aí, nos faz inconscientemente perceber que eu só tenho o direito de pertencer se eu for como a minha família é. Nós vinculamos a ideia de pertencimento a uma ideia de similaridade, de afinidade, e isso atrapalha o movimento da nossa consciência, que deveria ser um movimento de amor, um amor incondicional, onde eu pertenço sendo o que eu for. Quando a Paula me questiona sobre as lealdades invisíveis, ao que nós somos leais de forma invisível?
Primeiramente, a boa consciência. E por que que nós somos leais à boa consciência? Para sobreviver. Se nós não formos partes da família na qual nós nascemos, nós não pertencemos a nada, então nós não merecemos nada. Logo, inconscientemente a gente condiciona o merecimento ao pertencimento, que por sua vez esse pertencimento está condicionado a cumprir essas lealdades. Mas nem só de boa consciência, Paula, e todo mundo, se fazem as lealdades invisíveis. Eu também sou leal a conteúdos dos meus pais. Exemplo, se o meu pai não pôde viver o sonho profissional dele, isso não é hipotético, aconteceu aqui na minha família. Meu pai, efetivamente, ele não conseguiu realizar o sonho profissional dele, ele não pôde ser o jogador de futebol que ele queria ser. Então, eu posso ser leal a esse sentimento, essa sensação, essa percepção de que não se pode viver e ser feliz fazendo aquilo que sonhou, vivendo o que se queria viver. Eu posso me tornar leal aos conteúdos que os meus pais carregam. E se eu me torno leal a um conteúdo, isso não necessariamente está dentro da boa consciência. Não necessariamente foi validado pelo grupo familiar como um todo. Pode ser só de um pai, só de uma mãe, só de um avô, uma avó. Eu também me torno leal a conteúdos, experiências traumáticas dos meus antepassados. Isso também decorre do pertencimento. Porque diz a lei do pertencimento que todos têm o direito de pertencer. Eu só mereço a minha vida, portanto, se eu pertenci antes. E para pertencer, eu preciso também lidar com um outro aspecto da consciência, que se chama amor cego. A criança, ela quer salvar o pai. Ela quer salvar a mãe. E então ela emaranha, esse é o termo que nós usamos, com os conteúdos dos nossos pais. E quando nós emaranhamos com esses conteúdos, nós nos tornamos leais a eles. Por fim, Paula, respondendo a tua pergunta, uma outra lealdade, ela provém da lei da ordem, quando eu inverto ordem com os meus pais. Ou seja, quando eu sinto que eu tenho que cuidar deles. Se preste atenção que isso é muito grave. Se eu sinto que eu tenho que cuidar dos meus pais, logo os meus pais, eles não têm condições de serem meus pais, certo? O conceito de pai e mãe é alguém que não precisa do filho, é alguém que dá conta da vida, um adulto. Se eu percebo que eu tenho que cuidar desse adulto, então, automaticamente, o meu inconsciente inverte a ordem e eu fico maior do que os meus pais. Logo, eu mereço alguma coisa que vem deles? Não. Porque se eu tomar alguma coisa que venha deles, vai faltar para eles, vai ser custoso para eles, vai ser um peso. Então, eu não recebo e, portanto, eu sinto que eu não mereço. Eu não mereço nada que vai ser custoso para alguém me dar. Se eu sentir que eu estou tirando algo que é próprio de alguém, então eu não vou receber. Eu vou sentir que eu não sou merecedor. E nessa estrutura com os pais, a minha lealdade, como a Paula questionou, que me faz querer cuidar da minha mãe, também me faz não merecer o que vem dela. Aqui nós estamos entrando numa segunda instância de merecimento. Eu não mereço o que vem dos meus pais quando eu não coloco meus pais nos lugares de pais. Vou repetir. Nós sentimos que não merecemos o que vem dos nossos pais se nós não deixamos os nossos pais nos lugares de paz.
Então, os filhos que se preocupam em demasia com os pais, os filhos que querem cuidar dos pais, os filhos que passaram uma vida inteira ou cuidando da mãe porque o pai e a mãe brigavam e eles iam se separar e eu fiquei do lado da mãe, ou fiz a mesma coisa pro lado do pai. Aquele que eu cuido é menor do que eu e o inconsciente compreende que eu não mereço o que vem dele. Óbvio que são em muitos níveis em que isso acontece, mas isso atrapalha fortemente a nossa percepção de merecimento. Então, o primeiro grande merecimento vem do amor da mãe. Quando eu tomo a vida, eu tomo a mãe. E essa mãe abre as portas da vida para mim e, por consequência, abre as portas para todo o resto que vai vir. O segundo grande aspecto do merecimento é hierarquia. Eu só mereço aquilo que vem a mim a partir do meu lugar. Se eu estou fora do meu lugar, eu não sinto que eu mereço. E se eu não sinto que eu mereço, falamos mais no início, eu não manifesto na minha vida. Eu bloqueio e eu não consigo avançar naquilo que eu realmente quero. Deixa eu ver os outros questionamentos de vocês aqui. A Fernanda, entendi porque eu não estava com vontade de assistir hoje. Tem a ver com mamãe. E a Drica, entendi porque tive que assistir. Sim, dona Adriene, a senhora vai ficar sentadinha aí até o final, sem dormir. Mas pode pegar um vinhozinho, tá liberado. Ah, Isa, eu mereço. Muito bem. Muito bom, Isa, isso aí. A Maiara. Culpa por achar que tem uma vida boa demais, não merecer a vida que tem. Poderia ser uma possibilidade dessa lealdade invisível, essa similaridade? Maiara, sim. Tudo aquilo que. Todo movimento de culpa frente a algo que é meu ou que está na minha vida entrega ou revela um movimento anterior de não merecimento. Então, se a minha vida é boa demais, se meu trabalho é fácil demais, se eu ganho dinheiro de forma muito fácil, se, sei lá, qualquer coisa que eu tenha, eu tenho uma mulher maravilhosa, eu tenho um marido maravilhoso, e eu tenho culpa porque eu acho que eu não mereço, porque eu acho que eu não estou no mesmo nível. Isso aqui revela uma falta de merecimento. E sim, pode ser porque o antepassado lá atrás ele não pôde viver isso. Então eu sinto que eu também não posso. Meus antepassados passaram problema financeiro. Eu não tenho problema financeiro, mas eu não posso ser rico. Por quê? Porque eu não mereço isso. Eles não puderam viver isso logo, por amor, por lealdade. Eu também não posso. Claro que essa lealdade que nós estamos descrevendo aqui, ela é vista inconscientemente de uma forma limitadora, e não é para isso que a lealdade serve. A lealdade serve, de fato, o movimento de cura da lealdade é perceber que eles não puderam, mas eles já viveram isso, para que eu não tenha que viver e eu possa viver uma situação diferente. Não é melhor nem pior, é só diferente. E quando eu vivo diferente e eu tomo tudo que eles fizeram, tudo que eles, meus antepassados, fizeram como experiência, então eu estou cumprindo a minha função. Talvez todo mundo tenha se ferrado lá atrás. Talvez todos os meus antepassados tenham se ferrado. Só que cada um que foi se ferrando foi aprendendo um pouquinho. E quando chegou a minha vez, não é hora de se ferrar. É hora de desfrutar. E aí o que que eu faço? Eu saboto porque eu sinto que eu não mereço. Porque se todo mundo se ferrou, para ser leal, eu quero me ferrar também. Mas isso é uma visão, na falta de um termo melhor, espiritualmente imatura do processo sistêmico. A visão madura e adulta do processo sistêmico é: se todo mundo já fez isso antes, se isso já foi vivido antes, eu aproveito o que foi vivido antes. Eu sou humilde, eu recebo, eu mereço receber.
o que foi vivido antes, o que foi experienciado antes, o que foi construído antes. Eu mereço porque eu sou humilde e eu estou só no meu lugar. E então, a minha função é fazer algo de bom para frente e não querer me meter no que vem de trás, que é maior do que eu não dou conta. Eu dou conta do que é meu e do que vai para frente. Para trás eu não dou conta. Essa seria uma cura da estrutura da lealdade. Então nós honramos os nossos pais vivendo bem, desfrutando da vida e merecendo tudo. Nós não honramos os nossos pais vivendo como eles ou até pior do que eles. Ah, Isa, sempre somos de alguma maneira como nossos pais. Melhor tipo de amor tu dá conta, vai lá e faz. Filho bom é filho que demanda amor. Exatamente. Nossa função é essa. A nossa função é tomar. E eu só posso tomar o que eu me sinto merecedor. Tomar é receber, tomar é pegar, tomar é ter aquilo que eu realmente quero. A Sandra, muitas vezes senti que tinha obrigação de fazer as coisas para minha mãe. Tinha que abrir mão de mim. Isso me causava muita irritação. Sandra, exatamente. Porque isso aqui não é um movimento natural. É por isso que o movimento inconsciente ele é regulado por leis. A expressão lei não é uma expressão construída à toa, é porque ela precisa ser obedecida para que haja pertencimento, ordem e equilíbrio. Então, nós vamos gerar equilíbrio na nossa existência se as leis sistêmicas forem cumpridas e, sobretudo, se nós estivermos nos nossos lugares. E estar no nosso lugar requer humildade. E na maior parte das vezes, o que nos falta é humildade de ficarmos no nosso lugar. Quando a mãe demanda do filho o que ela precisa fazer, então essa mãe está fazendo uma desordem. E o filho, ele pode dizer não. Só que dizer não parece errado quando é para nossos pais. Eu sinto culpa de dizer não. Quando é que isso acontece, gente? Quando eu não percebo o amor na família. Quando essa criança, talvez agora jovem, talvez agora adulta, ela não percebe que ela foi amada. Porque se ela percebe que ela foi amada, ela vai dizer não e ela não vai ter medo de perder o amor. Ela não vai ter medo de ser condenada a deixar de merecer tudo o que provém do status de filho. Porque ela confia no amor e, portanto, ela confia nos pais. E se o pai se atrapalhou e pediu algo que ela não deve dar, ela vai dizer não. E vai continuar tudo bem. A vida vai continuar, a relação vai continuar, vai todo mundo continuar no seu lugar. É por isso que o amor, ele é tão vital e importante para nós. E vocês já sabem, principalmente quem conseguiu entrar ontem lá na nossa transmissão do workshop, que eu falei bastante sobre isso, a falta do amor gera a necessidade de segurança. E a necessidade de segurança faz com que eu sinta que eu mereça muito pouco. Então eu posso sentir que eu não mereço. Eu não mereço determinada coisa. Eu não mereço uma mulher que me ame. Eu não mereço ter mais dinheiro. Eu não mereço ter o carro que eu quero. Eu posso sentir que eu não mereço ter as coisas. Mas eu também posso. E aí onde vai pegar para a maioria de vocês, eu quero a atenção da maioria de vocês aqui. É sentir que eu posso somente muito pouco. Eu vi a Jane entrar e eu quero brigar com ela, tá aqui, eu já tô vendo ela. Que eu posso pouco. E aí eu me contento com pouco. Pouco amor, pouco dinheiro, pouca qualidade de vida, pouco tudo. Porque eu acreditei que eu merecia só um pouco. Vocês compreendem? Esse é o pior problema do merecimento. Porque aí eu acho que eu tô arrasando, que eu tô indo ter bem na vida. Eu acho que eu tô flutuando.
e eu tô vivendo um décimo do que eu posso viver. Então é muito mais o merecimento, gente, preste atenção em mim. O merecimento é muito mais sobre o quanto eu posso do que sobre o que eu posso e o que eu não posso. Entenderam? É muito mais o merecimento, essa estrutura da consciência que regula o que eu mereço, ela é muito mais forte no regular o quanto a intensidade daquilo que eu posso ter na minha vida do que realmente o que eu posso e o que eu não posso ter. Na maioria das vezes, e é o que nós vamos fazer um exercício depois juntos aqui no final, então fique até o final, nós estabelecemos um teto para tudo que nós podemos. E aí sim, o merecimento ele dialoga juntinho da disponibilidade, porque eu só estou disponível para aquilo que eu acredito que eu mereço. Eu não estou disponível para mais. Eu nem abro a possibilidade de ter mais. Eu nem vislumbro a possibilidade de ter mais. E como é que isso se manifesta? Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem prático. Má gestão financeira. A má gestão financeira, não dar o valor para o dinheiro, revela o grau de merecimento que eu posso ter. Porque se eu gerir bem o meu dinheiro, eu vou fazer esse dinheiro se transformar em algo muito maior. Eu tenho certeza que todo mundo aí, eu sei que a Silviane é boa nisso, eu tenho certeza que todo mundo aí conhece uma pessoa que faz menos dinheiro que vocês e vive uma vida 3 vezes melhor. E a gente não sabe como é que essa pessoa faz isso. Porque ela ganha menos, ela faz menos dinheiro, só que ela consegue fazer desse dinheiro muito mais do que a gente consegue fazer do nosso. Onde está esse segredo? Está na planilha que ela usa? Não está na planilha. Esse segredo está no que ela merece, no que ela percebe que ela pode ter e fazer, na autorização que ela se dá para isso. Então, o merecimento, ele é uma percepção, mas ele está muito vinculado ao sistema de crenças. Aquilo que eu não acredito que é possível é aquilo que eu percebo que eu não mereço. Mistura. São camadas das mesmas informações. Então a gente pode dizer que a gente quer enriquecer, a gente quer comprar um Porsche, um Lamborghini, um iate. A gente pode dizer isso. Mas se nós formos examinar isso a fundo, primeiro, talvez a gente nem queira. Segundo, a gente não acredita que é possível. E logo, eu não mereço. Quando eu defino limites para minha existência, quando eu defino limite do que eu posso e do que eu não posso viver, isso regula o que eu sinto que eu mereço. Merecimento, portanto, fiquem comigo, não se percam. Ele está diretamente ligado ao que eu acredito, universo de possibilidades, o que eu posso viver. Dois, o merecimento ele está diretamente ligado ao que eu me torno disponível para viver. Existe uma intenção, ou pelo menos uma informação subliminar em tudo que nós fazemos. Concordo?
A gente não faz nada de graça, no sentido de que a gente não faz nada do nada. Tudo que a gente faz possui algo em oculto que está representado, possui um porquê, possui uma causa, uma origem. É para isso que a maioria das vezes nós usamos as constelações, para descobrir causas e origens. Então, tudo que nós vivemos, tudo é fruto de algo que existe em nós. Esse algo que existe em nós tem como primeira e talvez uma das mais profundas camadas o que nós acreditamos, o nosso sistema de crenças. Crença é aquilo que eu acredito, certo? Aquilo que eu acredito é o que eu manifesto. Porque eu sinto aquilo que eu acredito. Eu dou força emocional para aquilo que eu acredito. E a principal e mais difícil crença de lidar é a de que eu preciso sobreviver, que eu preciso me preocupar com a minha sobrevivência. E, portanto, isso faz com que eu busque segurança. Essa postura interna, gerada pela necessidade de segurança, ela limita o que eu posso viver. Ela limita o meu pertencimento. Se eu só posso sobreviver, eu só mereço o que está atrelado à sobrevivência. Entenderam? E se eu só posso sobreviver e, portanto, eu só mereço o que está atrelado à sobrevivência, eu nem percebo, eu nem aspiro, eu nem ambiciono ter algo além, algo maior, algo diferente. E eu estou falando aqui bastante sobre a questão financeira, mas é sobre tudo, gente. É sobre absolutamente tudo. Muitas vezes nós escolhemos o nosso limite inconsciente, aliás, inconscientemente, nós escolhemos o nosso limite para qualquer situação da vida. Vocês querem ver um aspecto bem importante? Quando nós vamos aprender alguma coisa, qual é a nossa postura para aprender? A nossa postura para aprender, o que muitos de vocês estão fazendo agora, é entender. E a maioria absoluta de nós fica satisfeito quando entende racionalmente o que está sendo dito. E para, já entendi, me fechei. O entendimento racional é só a primeira instância do que a gente está conversando aqui. Eu preciso que vocês aspirem mais do que entender. E é por isso que muitas vezes eu trago os temas em outras roupagens, mas eles falam muito as mesmas coisas. Por quê? Porque eu preciso que vocês compreendam. Jonas, compreender e entender é a mesma coisa? No nosso modo de ver as coisas, não. A compreensão, ela envolve o emocional. Sabe aquela sensação? Faz sentido. Ou então, porra, era isso. Agora eu entendi. Sabe quando eu falo alguma coisa que vocês dizem, esse sou eu. Não é só racional. Mas na maioria das vezes, nós estamos indo para as experiências para apenas entender racionalmente. E aí vai terminar o nosso encontro e vocês vão ter esquecido. Porque não fez sentido. E se não fez sentido, eu não guardo.
eu não replico depois. E o pior, eu não aplico na minha vida. Porque eu ouvi, intelectualmente me estimulou, mas eu não senti. Entender não é compreender. E às vezes o nosso senso de satisfação que provém do que nós merecemos, provém do que nós acreditamos e do que nós estamos disponíveis, ele é muito baixo. Eu me satisfaço só em entender. E aí eu fecho a porta e não percebo mais nada. Ou seja, não compreendo. Esse é só um exemplo. Eu posso dar outros exemplos para vocês, principalmente, talvez o exemplo que eu mais vivencio nos meus atendimentos é o quanto a gente se contenta com pouco nos relacionamentos amorosos. O quanto a gente se contenta com pouco nos relacionamentos amorosos. O limite do que a gente busca numa relação é aquilo que nós merecemos. Eu posso dizer que eu mereço ser amado demais por uma mulher, que eu mereço tudo. Mas se eu não sentir isso, eu não vou buscar isso. E aí, como eu sei qual é o teto de amor que eu mereço na minha vida? Se temos meninos aí, deixa eu ver se nós temos meninos aqui. O guri não vou me deixar sozinho, vai ter pelo menos um lá, tem o André aqui, então já tem um dos guri aqui. Vamos ver se tem mais guri aqui. Tem o Rogério, muito bom, tem mais um. Ó, tamo bem, o Gabriel tá aí também, ó. Já somos uma quadrilha. Então, senhores. O tanto de amor que vocês merecem é o tanto de amor que a mamãe deu para vocês. Se a mamãe não deu amor incondicional para vocês, vocês merecem menos amor do que uma mulher pode dar. Uma mulher pode dar. É isso que acontece conosco. Então, se a mamãe ela foi muito rígida, se a mamãe julgava muito, se a mamãe tinha um negativo muito forte. Então, meninos, os senhores têm uma tendência a procurar uma mulher que ame-os pouco. E vocês vão achar que isso é o ápice do relacionamento amoroso. Meninas, eu comecei por eles porque vocês já entenderiam tudo, vocês são mais espertas. Vocês já entenderam que se o papai amou pouco, vocês também se contentam com um homem que ame pouco. Essa é a grande questão. Ah, mas eu sou gay, eu gosto de me relacionar com o mesmo sexo, eu gosto de homens ou mulheres, eu gosto de mulheres. Se vocês estiverem na relação afetiva, lembrem sempre disso. Um estará mais no masculino e o outro estará mais no feminino. Quem está no masculino busca a mãe, quem está no feminino busca pai. Mesma lógica. Então não é o gênero que determina, mas sim a minha busca afetiva. E, portanto, meninos e meninas que tiveram pouco amor de mãe, pouco amor de pai, o nosso senso do que nós merecemos de uma relação é muito baixo. Quanto menos amor. Ah, Jonas, mas eu tive um pai maravilhoso que foi lindo para mim, me amou muito, e eu só fico com um cara que me ama pouco. Aí nós temos o efeito do excesso de positivo. Ah, Jonas, mas a minha mãe, eu era o princeso da minha mãe. Minha mãe me amava, fazia tudo por mim. Nada que o parceiro faça vai ser o suficiente, porque recebeu demais. A medida aqui é a terceira dimensão do merecimento. Equilíbrio. Eu preciso perceber que eu mereço, em uma relação que precisa ser entre iguais, eu mereço
na medida da troca. Gente, essa é a parte mais complexa da nossa noite. O que que isso significa? Isso significa que se eu estou numa relação com a Isabel, eu projetei na Isabel o meu merecimento, que é bem pouquinho, que eu recebi pouco da minha mãe. Preste atenção em mim, não fuja, não sai daí. Cadê a Ceni? A Ceni dormiu. Acho que a Ceni dormiu, isso é uma catástrofe. Ceni não dorme. Eu recebi um pouquinho de amor da minha mãe. E aí, eu sinto que eu mereço pouco amor da Isabel. E aí, se eu mereço pouco amor da Isabel, o que que eu vou dar para Isabel? Pouco. Se eu não mereço receber muito, eu dou pouco, achando que tô dando horrores. Gente, vocês sabem que eu atendo casal. A Ceni não tá dormindo, assim, acordou. Eu atendo casal. E na maioria das vezes, quando eu converso com eles separados, o marido me diz que tá dando muito, que tá exausto. E a mulher me diz que tá dando muito, que tá exausta. E aí eu fico pensando, ou alguém está mentindo, ou eles estão em relações diferentes. Não temos como medir o mundo dos fatos nisso. É a sensação. Agora, se o meu continente emocional é pequeno e eu dou pouco, achando que estou dando muito, é a minha percepção. Para o outro, é pouco. E eu vou além. Se eu estou numa relação com a Patrícia e eu dou para a Patrícia o que eu acho que ela quer, eu me esforço muito, mas ela não recebe porque não é o que ela quer. E ela vai me retribuir com o que ela é, o que ela acha que eu quero, eu não recebo porque não é o que eu quero. Mas ela tá me dando muito também. Então, na maioria das vezes, como merecemos pouco, nós não conseguimos estabelecer a intimidade, a profundidade da relação para saber o que o outro realmente precisa. E eu dou o que eu gostaria de receber, que não é o que a outra pessoa gostaria de receber, e vice-versa. Então todo mundo dá muito e ninguém recebe nada, e aí essa relação adoece. E na maioria das vezes, encerra só por uma projeção. Portanto, a minha capacidade de dar em qualquer relação, vamos ir para uma relação empresarial, vamos ir para uma relação profissional, aí é diferente. Se eu recebi pouco dos pais, mas principalmente, homem, se tu recebeu pouco do pai, tu vai para o mundo profissional também carente, também com um senso de merecimento baixo. E tu também vai te contentar com um patamar profissional aquém de onde tu pode chegar. Aí a relação do homem é com o pai. E a menina, gente, de novo é com o pai também. É por isso que os pais são tão importantes para as filhas. São muito importantes para os meninos, também são. Mas para as meninas é demais. Aquilo que a menina entende que ela é capaz de merecer, primeiro a vida como um todo, o merecimento vem da mãe, mas depois ela direciona para o pai. E o pai que dá pouco ensina a filha que ela merece pouco.
e ela nem percebe que o companheiro tá dando pouco. Ou então ela vai olhar pra mim e vai dizer: Mas eu tô dando muito, eu tô muito bem aqui, tá tudo certo. Por quê? Porque ela não conhece a possibilidade de receber mais. E essa mesma postura a gente leva para o dinheiro. Essa mesma postura, que é o principal momento agora nosso aqui de discussão, a gente leva para nossa relação conosco. E aí, hoje eu tive uma série de encontros ao longo do dia, de encontros com mentorados, e em mais de uma das sessões, o que eu trazia era amor próprio. Amor próprio é necessário para transcender esses limites. Só que, se eu mereci pouco, se eu mereço pouco de todas as minhas relações, a relação em que eu menos dou é a relação comigo mesmo. Então, se vocês querem medir realmente, deixa eu ver se o Gabriel tá aqui ainda. Se o Gabriel tá aqui ainda, isso é para ti, para tu prestar atenção. Ah, ele tá aqui ainda. Se eu quero medir o quanto eu sinto que eu mereço, é o quanto eu me permito fazer por mim. Eu fico sempre com o que é o pior, eu fico sempre com a sobra, eu faço sempre primeiro para o outro, depois para mim. Eu não importo se essa é a minha postura, né, Dudu? Se essa é a minha postura, é exatamente isso que eu mereço. É aquilo que eu dou para mim, que eu percebo, sinto realmente que eu mereço. É por isso que amor é a substância da vida. O amor dos pais constrói a vida, mas o que sustenta a vida é o meu amor por mim. Não existe sustentabilidade na vida. Eu não terei ordem e equilíbrio se eu não tiver amor por mim. E aquilo que eu realmente mereço é aquilo que eu percebo que eu preciso dar para mim. Então, se eu sou escasso comigo, é isso que eu mereço. Se eu sou duro comigo e me cobro muito, né, dona Emanuele? É isso que eu mereço. Se eu sou crítico comigo e me julgo o tempo inteiro, é isso que eu mereço. O modo como eu me trato, sozinho, dentro da minha cabeça, revela o que eu mereço. E é isso que nós manifestamos. O que nós manifestamos na nossa vida, o que nós nos permitimos viver, o que nós nos permitimos concretizar na nossa vida, é aquilo que nós damos para nós. É por isso que a conclusão desse universo terapêutico que a visão sistêmica nos traz, essa própria aplicação filosófica desse pensamento, é o amor próprio é o que sustenta a vida do adulto. O que ele vai merecer, que é o que ele vai materializar na vida dele, o que ele vai construir é com base em como ele se trata, no que ele se dá, o que ele se permite viver. É isso que vai basilar todo o movimento da nossa vida. Então, o merecimento, ele sim começa na mãe, abre as portas da vida. Mas é o que eu faço comigo que me mostra o que eu mereço viver. E sim,
Nós temos condições de mudar. Sim, nós temos condições de melhorar isso tudo. Como? Abrindo mão, primeiro, daquilo que nós temos medo de perder se nós nos privilegiarmos um pouco mais. Então, a pergunta, o questionamento interno é: o que eu vou perder se eu me priorizar? Qual a relação? O que vai ser prejudicado se eu me priorizar? E lembrem, quando eu falo sobre amor próprio e quando eu falo sobre priorização, não é em lugar nenhum ser negligente com as nossas funções. Não é ser negligente com as nossas obrigações. Não se trata disso. Eu vou me privilegiar, mas se eu sou um pai, eu cuido da minha família. E eu me privilegio naquilo que me cabe. Se eu sou uma mãe, do mesmo modo. Agora, se eu sou um pai ou sou uma mãe, aí mesmo que eu tenho obrigação de me priorizar, porque se os meus filhos percebem que eu estou me sacrificando por eles, eles se sentem um peso e aí eles já não recebem nada. Então, para os filhos, um pai e uma mãe que têm amor próprio, maravilhoso. Porque não só esses filhos aprendem a ter amor por eles, mas como eles podem tomar bastante dos pais porque eles não são um peso para esses pais. Esses pais não estão se sacrificando, não estão deixando de viver as próprias vidas para serem pais. Então, o primeiro questionamento é quando eu tenho dificuldade, já vi que a Isa colocou aqui para nós, segurança. Com certeza, Isa, é isso. É uma das dos maiores medos, das maiores perdas de me priorizar é a segurança. O segundo questionamento que vocês vão ter, eu já emendei junto com o primeiro, é qual vai ser a consequência? Tirando isso que eu perco, que outra consequência vai ter? Que outra consequência vai ter? E nessa outra consequência é importante a gente refletir o que vão pensar de mim. A maioria de nós gosta de pensar que está num estado de consciência em que não se importa com o que os outros vão pensar. Mentira. A gente está só se enganando. A Jana se importa, a Ana se importa, eu me importo, a Angélica se importa. A gente se importa. Porque a gente ainda não está com pertencimento zeradinho, num ponto onde a gente confia no amor incondicional. Então a gente se importa. A gente pode não sofrer, mas a gente se importa. E se a gente se importa, então a gente vai se importar com o que vão pensar de nós quando nós nos priorizarmos. E talvez, depois dessas perguntas, a principal reflexão é: será que aquilo que eu estou me esforçando tanto para manter na minha vida merece ficar? Ou será que não é hora de reconhecer que talvez tudo isso que eu me esforço tanto para manter na minha vida já não cumpriu sua função? A maior parte das vezes, se tem esforço para manter, é porque já cumpriu a sua função. E a única questão que está mantendo isso na nossa vida chama-se apego. E nós estamos muito apegados, muito mais do que a gente imagina, a muitas das situações, das relações, das pessoas e até mesmo, e talvez principalmente, das imagens que nós mesmos criamos de nós. Nós estamos muito mais apegados do que a gente imagina. E quando a gente se prioriza, e então as pessoas que não têm mais
uma afinidade conosco, elas começam a sair das nossas vidas, o que pega realmente, o que dói realmente, é o apego. É isso que realmente vai doer. Então, minha gente, merecimento é sobre o que eu me permito viver. E aí teve uma frase que eu acho que foi a Silviane que colocou aqui em cima, que eu deixei guardadinha para ler quando eu chegasse nisso, que ela disse: a permissão é a autorização que nos damos inconscientemente. Essa permissão, ela está diretamente ligada com o que a gente merece. Nós precisamos muito profundamente, nos permitir viver. E viver o quê? Viver aquilo que a vida traz para nós. E a gente precisa fazer isso conscientemente, mas observando que tudo aquilo que é a voz do medo, a voz da carência, tudo aquilo que nos incomoda, vai ficar aí. Não é cartesiano. Eu não vou sair daqui para cá, isso aqui vai deixar de existir. É muito mais sobre eu ouvir a voz do medo, eu ouvir a voz do controle, ouvir e não dar prioridade para ela. Eu vou perceber que essa voz ainda está aqui, mas eu não vou segui-la. Eu vou ver o que que aparece mais. Se eu tenho que tomar uma decisão e a primeira coisa que vem é medo, eu não decido. Eu espero. Eu espero até a minha consciência me trazer a outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade que não provém do medo? É isso que a gente espera. Vou terminar as perguntas aqui e depois vamos fazer o nosso exercício. Estamos bem de horário. A Marla, gratidão por estar aqui. Cresci com a minha mãe dizendo que não poderia dizer não, ainda mais para ela. Isso muitas vezes é uma programação, né, Marla? Aquilo que a gente vai ouvindo, principalmente da mãe e do pai, que são as pessoas que, em tese, têm maior autoridade sobre nós. Ter coragem de saber sobre o que precisa e de perguntar o que o outro quer é brabo. É, realmente. E ainda tem muito sobre saber o que quer. Na maioria das vezes, a gente busca racionalmente o que a gente quer e não emocionalmente. E a pergunta sobre o que eu quero, ela é uma pergunta emocional. A Silviane, quando passei a me priorizar e dizer o que eu queria ou não queria, não aceitar tudo o que não queria, minha relação acabou. Passei a me amar e não aceitar. Isso é um movimento. Não necessariamente a relação vai ter que acabar. Ela só vai acabar como aconteceu aqui com a Silviane, se ela não tiver mais função. Talvez a função dessa relação, Silviane, tenha sido te possibilitar fazer esse movimento. Te possibilitar dar o passo de colocar limite, de dizer não e de priorizar. E uma nova função poderia ter surgido se o parceiro tivesse feito outro movimento também, que aí a gente não sabe qual é necessariamente. Talvez tenha trancado aqui. Muitas vezes, quando eu entro numa relação, eu projeto em ti alguma coisa. E se tu me deu isso por muito tempo, ou por algum tempo, e tu para de me dar, eu não consigo ir para um outro papel. Eu quero continuar recebendo aquilo. E por isso as relações chegam no limite, no fim. É apego. Apego ao modo que a relação era. Apego ao modo
um modo de vida que essa relação proporcionou. A Manu, Joana, Giovana mandou um oi. Beijo pra Giovana e tô esperando o teu oi. Já tá na minha lista. Já, a senhora já está na minha lista. A Silviane é igual a música aquela. Medo eu não te escuto mais. Isso aí. Você não me leva a nada. Muito bom. É que a gente escuta, a gente só não dá atenção pra ele, mas o barulhinho dele fica ali. É, a Isa. A relação pode ter o objetivo de troca de amor espiritual, Jonas? E esse amor é uma decisão além da emoção? Isa, sim. Na verdade, quando a gente está falando de relação conjugal, essa relação ela começa na troca, a troca entre o casal, e ela evolui para a família. Quando ela evolui para a família, ela chega nesse patamar de criar essa unidade, esse ente que é a família. E aí, perdão, estamos falando sim de um amor espiritual. E aí, essa decisão, de viver esse amor, de se manter nesse amor, é um processo espiritual também. Não é um processo só emocional. Por isso que divórcios são tão difíceis, porque envolve o desfazimento de algo muito maior quando tem família do que só o casal. E lembrem que família não quer dizer filhos necessariamente. Família é a unidade que se cria no casal. Então vamos lá. Vamos mexer, vamos trabalhar aqui. Quero vocês de olhos fechados. Quero vocês respirando fundo. Quem está sentado aí, coloque os dois pés no chão. Quem não está sentado, já está deitado. Não precisa tirar, colocar os pés no chão, é só descruzar as pernas. Então nós vamos respirando fundo. Eu quero que vocês vão pensando e sentindo na relação de vocês com vocês mesmos. Todos os limites que vocês se colocam, todos os limites. E eu quero que vocês sintam esses limites. Apenas sintam. Sintam o máximo de amor que vocês podem receber nas relações conjugais. Sintam o máximo de dinheiro que vocês conseguem receber. Sintam o máximo de atenção que vocês podem receber. Sintam quando vocês se esgotam de estar com as pessoas, se esgotam de estar nos ambientes, se esgotam das trocas, das relações. Sintam quando vocês chegam no limite de vocês, quando vocês querem ficar sozinhos, quando vocês querem se recolher. Sintam. Sintam esses limites todos. Sintam principalmente o limite do que vocês permitem a vocês, o limite daquilo que vocês se dão. Percebam e percebam a culpa que muitas vezes vocês têm de fazer as coisas por vocês. E se hoje isso não está consciente, mas já esteve no passado, lembrem de como era se sentir culpado por fazer alguma coisa por si. Lembrem da culpa de gastar, da culpa de ir no lugar que vocês querem ir, da culpa de se divertir. Lembrem da culpa de não dar para vocês o tempo que vocês queriam, porque vocês têm culpa de estarem tirando esse tempo de alguém que vocês amam, como um filho, um marido, uma mulher. Lembrem de tudo isso. Sintam tudo isso em vocês. E percebam que esse bloco de sensações, esse misto de culpa, esse misto de impotência, esse misto de limite, esse misto de prisão, esse bloco de sensações e emoções é o que vocês merecem. É o que vocês sustentam na vida de vocês.
Sintam tudo isso. Percebam isso tudo nos corpos. Percebam que isso gera ansiedade. Percebam que isso gera frustração. Percebam que isso gera cansaço. Percebam todos os quereres, todos os desejos, tudo aquilo que não pode ser vivido. Percebam que vocês não podem proporcionar para as pessoas que vocês amam. Percebam a carga emocional disso tudo. Percebam a dor, o fracasso, a inferioridade, a pressão, a preocupação. Percebam tudo isso. Percebam no corpo de vocês. Percebam. Então respirem fundo e se permitam reconhecer. Eu reconheço que até hoje eu mereci muito pouco. Eu reconheço que até hoje eu me permiti muito pouco. Eu reconheço que eu não tomei o amor dos meus pais, não na sua plenitude. Eu reconheço que eu não me dei o amor que eu poderia me dar, não na sua plenitude. Eu reconheço que eu vivi uma vida inteira até agora abaixo do que eu poderia viver. Eu reconheço que eu vivi inferior ao que eu deveria viver. Eu reconheço que eu guardei dentro de mim uma raiva de tudo que eu não pude viver. Eu acesso a minha raiva, a raiva do meu fracasso, a raiva da minha frustração, a raiva da minha culpa, da minha prisão. Eu acesso a minha raiva e eu decido com força e com raiva que eu não vou me dar tão pouco mais. Eu decido com a minha força, com a minha vontade, com o meu querer, com a minha raiva, que eu não vou continuar fazendo tão pouco por mim. Eu decido que me amar é a minha única obrigação. E eu aceito. Eu aceito a tarefa que os meus ancestrais me deram. Eu aceito a tarefa que a minha vida me deu. Eu aceito a minha grande e única tarefa: viver bem, viver o que eu mereço. E eu mereço mais do que eu sequer consigo imaginar. E eu permito que a partir de hoje a vida me mostre o que eu mereço. E o meu compromisso é dizer sim, é aceitar o que a vida me traz. E então perceber que eu sou a vida e que a vida não é feita para gerar sofrimento e escassez. A vida não é feita de medo, a vida é feita de amor e ela é feita para gerar mais vida. Eu aceito. E eu libero de mim. Eu libero da minha vida. E eu libero de tudo que eu decidi até hoje. A mediocridade do que eu mereci até aqui. E tomo o meu lugar para viver o que eu realmente vim para viver. Eu sinto muito, me perdoem, eu sou grato e eu amo a mim mesmo. Respirando fundo,
Esperando, voltando, esperando. Queria que vocês olhassem para essa imagem desses bonecos aqui e que vocês se permitissem ser esse boneco aqui. Vejam que ele está sorrindo. Vejam que ele acredita que ele pode resolver tudo que está atrapalhando ele hoje, que ele pode conquistar tudo aquilo que ele quer conquistar e que ele pode voltar a sonhar e que ele merece tudo isso. O fato dele não ter tudo que ele deseja não significa que ele não mereça. A obrigação dele, enquanto fragmento de algo maior, não é só querer o que o coletivo quer para ele. Ele pode querer tudo e ele pode fazer tudo e ele pode merecer tudo, desde que ele pertença e ele perceba que tudo tem uma função. E o segredo principal para ele poder pertencer e então ele ter tudo o que ele quer, tudo o que ele quer. O segredo principal disso é ele se entregar a algo maior. Ele pode desejar tudo, se o que inspira ele a viver, a ser, a realizar é o amor. O amor próprio serve para a gente transcender a nós mesmos, para nós não precisarmos de nada e nós trocarmos. O amor próprio serve para eu estar aqui nesse boneco tão pleno que eu me movo porque eu quero, eu trabalho porque eu quero, eu faço o que eu quero. E tudo que eu quero faz sentido para mim. E faz sentido para mim me mover por amor, estar a serviço. Então eu posso ter tudo o que eu quero. O meu merecimento, portanto, ele acompanha o quanto de amor tem por mim. Eu tenho por mim. E aí eu posso realmente manifestar tudo o que eu quero. Eu queria que vocês aí mentalmente, onde vocês estão, vocês dissessem um sim. Sim para essa alegria, sim para essa criança que mora dentro de vocês, sim. Para que ela possa se sentir livre para ser e merecer. Ela possa se sentir livre para ser e viver. Então nós vamos ver o que que esse campo tem para nos dizer. Eu tive raiva. Vocês perceberam a raiva na minha fala, né? Ela estava bem forte nesse campo aqui.
eu farei algo de bom com isso. Algo de bom é algo que tem sentido, é algo que conecta com todos. Eu sou pequeno, você é grande. Isso aqui é humildade. Eu faço algo de bom quando eu fico no meu lugar. E eu sou humilde. E então, quanto maior a consciência do todo, mais a nossa ação beneficia esse todo. E aí, nós merecemos tudo em troca. A vida não é, e o movimento do merecimento não é para nós fazermos tudo de modo autocentrado, só pensando em nós. O merecimento é confiar na vida, olhar para o amor e a gente se permitir fazer o que faz sentido para nós. E quando eu falo sobre confiar na vida e confiar no amor, não precisamos romantizar e ser utópicos. Isso pode ser o amor pela nossa família, gente, que nos leva a fazer mais do que nós faríamos para nós mesmos, por nós mesmos. Tira do autocentramento. E eu quero deixar vocês com essa última carta aqui. Quanto maior a consciência do todo, mais a nossa ação beneficia esse todo. Por isso que a nossa primeira e grande obrigação é conosco. Quanto mais a gente amplia a nossa consciência, quanto mais a gente desenvolve os recursos emocionais que a gente precisa para viver a vida, mais a gente merece. E quanto mais a gente merece, mais conforto, mais saúde, mais amor, mais tudo, melhor a gente serve à vida e ao outro. Muito grato por vocês estarem aqui. Vocês sabem que é sempre bom estar com vocês nas quintas-feiras. Eu sei que a galera vai estar de feriado amanhã. Aproveitem, aproveitem para descansar, aproveitem para se divertir. Lembrem sempre do que vocês realmente querem viver e escolham viver o que vocês querem. Beijo grande para vocês. Nos vemos na próxima quinta. Até mais.